Então, eu queria ver contigo, cara, porque todo mundo tá um pouco assustado, né? Aí você pega o Brasil com a taxa Selic aí a 14, 15%. E o mercado americano, o nosso governo hoje, às vezes você fica pensando, cara, será que vai ou não vai? E as próximas eleições, o Brasil também tá com eleição vindo aí. Então tem muita coisa quando você pensa. Porque uma coisa é perguntar pra você que é um esperto, um cara que tem expertise, mas imagina o cara que tem 100 mil reais ou 200 mil reais no Brasil. E ele quer investir porque ele escuta que é um bom investimento investir na América. Então vem aquela pergunta, cara, eu nem falo inglês, eu não entendo como o mercado americano funciona. Então tem toda uma mística que assusta o empresário, não o grande, mas o de médio porte. E o médio porte também tem capacidade de investir na América. Então como é que você pega toda essa salada mista, né, cara? Toda essa confusão e transforma num caminho que o cara possa dizer, cara, em 3 anos eu tenho um portfólio nos Estados Unidos, ou em 3 anos eu consigo ter uma incorporação em algum momento aqui da região, da Flórida ou fora da Flórida. Como é que você trabalha com todas essas incertezas e questionamentos, cara? Interessante, Alexandre, que assim, se você for analisar Brasil comparado aos Estados Unidos, né, eu tenho muitos negócios no Brasil, o mercado lá é excelente. No entanto, o mercado daqui dos Estados Unidos é muito diferente. Isso aí isso é uma constatação. Eu digo sempre o seguinte, que eu gosto muito dos momentos de crise, geralmente são os melhores momentos de boas oportunidades. Sejam todos bem-vindos, então, ao Royal Bcast. Meu nome é Alex Zock, vamos falar sobre empreendedorismo. Para hoje, nós vamos apresentar um cara que é um empreendedor, não tem jeito. Já faz muitos anos que ele empreende, eu conheço ele já há um bom tempo. É um cara de referência para mim e eu acredito que vai ser uma bela conversa para nós. Sempre é importante pensar nos patrocinadores, né? Nós temos o Royal Mortgage. Se você está pensando em comprar uma casa, converse com o Lúcio Santana, o cara tem mais de 20 anos de experiência aí no mercado, eu conheço também, tem muito lastro aí nesse mercado americano, então você precisa de pessoas sérias, principalmente quando você quer investir em Orlando. E o Royal Business Center. Cara, quando você vê essa estrutura aqui de podcast, é muito, muito avançado comparado ao que a gente tem visto. E não só podcast, também toda a parte de estrutura do Royal Business Center é muito diferenciado. Você tem salas de reuniões, tem membership. Eu, por exemplo, sou membro do Royal Business Center e altamente recomendo. Vamos lá. Quem eu gostaria de apresentar hoje é nada mais, nada menos que meu amigo Thales Barreto. Ei, Thales, como vai? Tudo certo contigo, cara? Estamos juntos, meu amigo, tudo ótimo. Estamos juntos, graças né? a Deus. É coisa boa, né, cara? Eu tô sabendo que você tá meio tenista ultimamente, né? Andou comprando uma raquete nova. Profissional, né? Que outro nível. Tu sabe que o empreendedor do passado, bem, só para vocês saberem, cara, o Thales tem 20 anos de experiência, administrador, gosta de números. É um cara que eu tenho aprendido sobre incorporação imobiliária. Já estive em 2 dos eventos dele e, cara, recomendo altamente. Se você quer aprender sobre incorporação imobiliária, esse é o cara. Porque muitas vezes a pessoa vem, né, Thales, para Orlando, ou região, ou Flórida, ou no mesmo do Brasil, eles querem investir ou diversificar a carteira de investimento e ele pensa que uma das opções é o real estate, é a parte imobiliária. E quando você vê todos os grandes investidores, eles têm uma grande parte da carteira em fundos imobiliários ou em tijolo, né? E isso é uma coisa que você tem visto aí muito, muito nos últimos anos, com certeza, né, meu amigo? Com certeza, Alex, em qualquer lugar do mundo, né? Então, o mercado imobiliário, ele é incontestável, o mercado que tem a maior credibilidade, que as pessoas mais confiam de fato. Então, alguns mercados oscilam, o mercado imobiliário, até porque você tem uma ramificação muito grande, né? São várias áreas do mercado imobiliário, então tem sempre uma área que está muito bem, né? Então, se você for comparar, por exemplo, até para a gente entender de proporção, né, do que representa o mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, a gente está na Flórida. Né? Então, hoje, só o mercado imobiliário da Flórida, que é um dos 50 estados, representa 950 bilhões, cara, já convertendo para reais, 950 bilhões de reais em VGV, Valor Geral de Venda, no ano de 2025. Para a gente ter aqui um melhor parâmetro e fazer ali uma analogia, vamos analisar com o mercado do Brasil. O mercado do Brasil, no mesmo período, em 2025,
teve um VGV, que é um valor geral de venda, é um indicador de todas as vendas que você tem no mercado imobiliário em determinada região, de 200 bilhões. Ou seja, só a Flórida, que é um dos 50 estados, representa quase 5 vezes o que o Brasil vendeu no ano passado. Aí vocês conseguem entender um pouquinho do potencial que você tem, o mercado imobiliário, principalmente aqui nos Estados Unidos, que é disparado, o mercado mais avançado que diz respeito ao real estate. A real estate. E você vê esse mercado crescendo com certeza para os próximos anos. E hoje, quando você vê o investidor pensando nesse mercado imobiliário, em Orlando se fala muito sobre casa de férias, mas, cara, Orlando não é somente casa de férias, né, cara? Orlando tem a área comercial, que tem um rendimento muito interessante, tem o residencial também e os master plans, a rede hoteleira, então é muito mais do que Mickey e a Disney, né, cara? Que você tem visto assim também? Então, Alex, exatamente, como eu disse no início, você tem uma ramificação muito grande no mercado imobiliário, né? Sim. E aqui, falar especificamente de Orlando e adjacências não é diferente. Então, quando as pessoas falam de mercado imobiliário aqui nessa região, pensa assim em vacation home, mas vai muito além, né? Disso, né? Posso falar isso com muita propriedade, porque eu comecei no mercado que é extremamente nichado no Brasil, só quase 20 anos atrás, que é o mercado de shopping center, que é um dos principais mercados hoje no que diz respeito à renda, né, a aluguel, a locação. Tá. E ele tem um potencial muito interessante que quando você instala um empreendimento comercial, você tem uma valorização do entorno muito exponencial. Né? Então, eu por iniciar nesse mercado comercial, né, e poder ali ver o potencial que ele tem quanto diz respeito ao entorno, eu comecei a trabalhar também em outras áreas de imobiliário. Isso... 10 anos atrás eu comecei a trabalhar especificamente com uma área chamada bairro planejado, que são os master plans. São raríssimas empresas que fazem isso, Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia. Né? Essa é a grande verdade. E por eu desenvolver bairros planejados, escrevi até um livro, publiquei no ano retrasado, Qual é o Plano, o nome, que fala exatamente como funciona a questão do master plan. É interessante que quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a entender não só a área de shopping, mas todas as áreas de imobiliário. Então, condomínio de alto padrão, de casas, residencial vertical de baixo, médio, alto padrão, loteamento, hotel, resort, multipropriedade, a parte de build-to-suite, BTS, são os imóveis ali para locação efetivamente. E posso assegurar que o comercial, o shopping, outlet, os empreendimentos comerciais são diferentes. E por que eu estou falando isso tudo? Porque eu consigo ter essa noção de todas as áreas de imobiliário. E digo para vocês assim, com muita convicção, o mercado imobiliário, né, a incorporação imobiliária funciona do mesmo jeito, independente do lugar do mundo. Você tem algumas peculiaridades de aprovação, enfim, particularidades regionais, mas a essência é a mesma coisa. Né? Então, assim, falando daqui especificamente da região que a gente está, você tocou no assunto ali da Vacation Home. A Vacation Home é realmente algo muito diferenciado, falando aqui de Orlando e adjacências, mas você tem vários outros negócios imobiliários aqui que tem um potencial superior. Exemplo, a parte de locação comercial aqui é mais interessante, né? Falando no aspecto do investimento, do que a Vacation Home. Então, assim, tô usando só um dos parâmetros, tem vários outros negócios aí que são tão interessantes quanto, né? Mas você tem muitos mercados que hoje, falando dessa região que a gente está aqui de Orlando e adjacência, tem muitos outros mercados que são mais interessantes que o Vacation Home. Né? Ô Thales, você tem imobiliária também, né? Sim. E como que você vê? Porque o mercado desse ano, eu tô há 13 anos aqui nos Estados Unidos e eu sou da época do mortgage na taxa aí de 1,7% ao ano, quando eu comprei minha casa. E depois aumentou para 2,5%, eu fiquei, meu Deus, fiquei espantado. E hoje a gente vê aí 5%, 6% de taxa, mas mesmo assim é um bom investimento, né, cara? Porque você consegue refinanciar, depois você consegue pegar o dinheiro que você colocou e comprar uma outra casa também. E o mercado, eu tenho visto lá na região de Claremont, o tanto que tem crescido, nós que estamos aqui em Orlando, para vocês terem uma ideia, a gente fala em Orlando, mas Orlando é muito mais do que somente Orlando. Tem Claremont, tem Winter Garden, tem muitas cidades no entorno que tem crescido geometricamente, eu diria. Muito grande, e nos próximos anos vai ser mais ainda. Como que está a situação? Como que você pensa assim, e você trabalha desde o Master Plan
Isso que eu acho interessante, o teu modo de trabalho, o teu business, o modelo de negócio, porque você consegue ver montar uma cidade praticamente e também ver o cara que tem aí um residencial, um comercial que ele tem interesse, né? E eu queria entender, fazer uma pergunta, o que você vê dessa taxa de juros, o que você tem ouvido falar dos próximos 2, 3 anos? E também, como que faz para uma pessoa, porque hoje eu vejo as pessoas compram a casa através de um corretor e alugam. Mas tem muito mais do que isso também, né? Não é somente comprar uma casa e botar dentro do portfólio e contratar uma empresa que gerencia essa casa. Às vezes o cara compra 2 ou 3 casas e coloca para uma empresa gerenciar. É muito mais. Eu acho que a oportunidade que eu tenho visto, até no curso que você fez, é muito mais do que comprar uma casa de 300 mil, uma casa de 500 mil e alugar. É muito mais que isso. Então, eu queria ver contigo, cara, porque todo mundo tá um pouco assustado, né? Aí você pega o Brasil com a taxa Selic aí a 14, 15%. E o mercado americano, o nosso governo hoje, às vezes você fica pensando, cara, será que vai ou não vai? E as próximas eleições, o Brasil também está com eleição vindo aí. Então tem muita coisa. Quando você pensa... Porque uma coisa é perguntar para você que é um esperto, um cara que tem expertise, mas imagina o cara que tem 100 mil reais ou 200 mil reais no Brasil. E ele quer investir porque ele escuta que é um bom investimento investir na América. Então vem aquela pergunta, cara, eu nem falo inglês, eu não entendo como o mercado americano funciona. Então tem toda uma mística que assusta o empresário, não o grande, mas o de médio porte. E o médio porte também tem capacidade de investir na América. Então como é que você pega toda essa salada mista, né, cara? Toda essa confusão e transforma num caminho que o cara possa dizer, cara, em 3 anos eu tenho um portfólio nos Estados Unidos, ou em 3 anos eu consigo ter uma incorporação em algum momento aqui da região, da Flórida ou fora da Flórida. Como é que você trabalha com todas essas incertezas e questionamentos, cara? Interessante, Alexandre, que assim, se você for analisar Brasil comparado aos Estados Unidos, né, eu tenho muitos negócios no Brasil, o mercado lá é excelente. No entanto, o mercado daqui dos Estados Unidos é muito diferente. Isso aí isso é uma constatação. Eu digo sempre o seguinte, que eu gosto muito dos momentos de crise, que geralmente são os melhores momentos de boas oportunidades. É interessante que falar de crise aqui nos Estados Unidos, né, o momento de crise aqui, eu digo que costuma ser o melhor momento de qualquer outra nação. Então, mesmo o momento aqui que não é tão bom, não digo que é ruim, mas que não é tão bom, é muito bom se comparado aos outros comparado lugares, né? aos demais, né? Então, assim, tem-se um momento realmente que não é o melhor com relação ali ao imobiliário para alguns segmentos. É importante destacar isso. Alguns segmentos estão saturados, outros não. Então, pelo mercado de corporação imobiliária, como eu sempre falo, né, disse aqui no início, né, ele tem inúmeras ramificações, você identifica oportunidades. Alguns mercados, algumas áreas do imobiliário não estão bem nesse momento, mas outras estão bem. Por exemplo, o mercado de vacation home, de fato, está saturado aqui, em Orlando, né, e adjacência. É uma realidade. Não é um mercado ruim, é um mercado bom. Mas você tem aqui um mercado aqui que está muito bem, que é o mercado comercial. Então, das street malls, os open malls, você anda por aqui, raramente você vê uma loja disponível para alocar nos centros comerciais. Você tem aqui, essa é uma grande verdade. É verdade. Imóveis de alto padrão, também está super em alta. Então, ou seja, sempre tem áreas do imobiliário que estão bem. Então, essa questão das taxas que você tem aqui, nos Estados Unidos, assim, é incomparável, né? Então, a gente está falando de 5%, mas isso aí, quando se monta uma boa estratégia, isso ali a gente consegue absorver tranquilamente. Quando eu digo boa estratégia, Alex, eu falo pelo seguinte, tem uma diferença muito grande de você investir no negócio imobiliário já pronto. Então, você comprar, por exemplo, um apartamento ou uma casa, esperar uma determinada valorização para que você possa vender. Comprar um terreno, alguma coisa assim. Outra coisa é você fazer uma incorporação imobiliária. Então, você joga um jogo totalmente diferente. Uma coisa óbvia que eu vou falar aqui. Uma coisa é você comprar uma casa já pronta. Outra coisa é você participar do processo de desenvolvimento, da estruturação, do planejamento, da efetiva construção dessa casa. Naturalmente, você vai ter um custo muito menor.
de execução. Sem dúvida. Então, esse é o jogo da incorporação, que eu busco desmistificar muito isso, que as pessoas veem a incorporação como algo muito complexo, não é. Né? Então, eu tenho alunos já há muito tempo, você sabe muito bem disso, né, que trabalham nessa área de incorporação, Brasil, Estados Unidos, Europa, na Ásia. E eles conseguem entender que é muito mais simples que se imagina quando se tem método. Então, você consegue, e esse é o grande diferencial. A incorporação é o seguinte, para se ter uma incorporação, o princípio básico é você ter um terreno, seja qual for o imobiliário que você vai desenvolver nesse terreno, mas você entendendo o método para isso é uma coisa óbvia. Né? Alguém ganha dinheiro com essa valorização. E por que não você, independente de ser algum especialista, de ser um engenheiro, de ser um arquiteto, de ser um incorporador, de ser um construtor, qualquer pessoa pode incorporar. Isso que é interessante. Eu comecei no mercado de corporação, sou formado em administração. Tenho MBA, estou fazendo mestrado agora lá em Miami, na área de negócios. Legal. E eu era uma pessoa que não era do mercado imobiliário. Comecei a me aventurar nisso e posso falar para vocês com muita propriedade que é um mercado que você consegue, com um método, desenvolver, estruturar e você tem um principal insight que eu digo da incorporação, Alex, que muitas pessoas perguntam, Thales, o que é incorporação imobiliária? Isso é uma boa pergunta mesmo. Uma boa pergunta. Eu garanto que muita gente vai fazer essa pergunta. Cara, o que é então a incorporação imobiliária? Né? Vamos destrinchar um pouquinho isso. Então, vamos lá. Vamos trazer um exemplo aqui bem prático. Né? Tá. Uma orquestra. Toda orquestra, você teoricamente tem que ter um maestro. Tem que ter um maestro, exatamente. O que é um incorporador? Ele é um maestro. Então, ele não precisa ter necessariamente a aptidão técnica de cada um dos instrumentais que estão ali conduzindo, né, e tocando nessa orquestra. Ele precisa coordenar e fazer o regir dessa orquestra. Perfeito. Então, isso é o incorporador. Tá. O incorporador ele não precisa ter conhecimento técnico de um engenheiro, de um arquiteto, de um construtor, mas com método ele coordena todas essas partes e consegue desenvolver um negócio imobiliário de pequeno, médio ou grande porte. Então, o incorporador, ele é essa figura. E a incorporação, você caminha para uma outra linha. Então, a incorporação, de forma bem prática também, qual que seria o passo a passo, que é uma das coisas que mais me perguntaram, qual que é o passo a passo da incorporação? Simples. Primeiro, você tem um terreno. Após o terreno, você faz a pesquisa de mercado, a avaliação para entender a vocação do negócio imobiliário que vai ter nesse terreno. Você vai ter um comercial, residencial. Tem vários quesitos ali que você tem que consultar, né, de acordo com a região ali, com zona, que a gente fala aqui nos Estados Unidos, que dá para se fazer aqui. Não é o fato de eu querer fazer um residencial aqui que eu posso fazer, eu tenho que saber se é permitido ou não fazer nessa determinada região. Isso vale um outro podcast, hein, cara? Porque, exatamente. Cara, muito assunto. É muito assunto, cara. Então aí você vem para a primeira parte da aquisição do terreno. Perfeito. Seja com uma permuta, seja com uma compra do terreno. Pesquisa de mercado, estruturação do book de investidores, do business plan, da estruturação financeira, custo de obra, provisionamento de receita, seja de venda ou de locação. Perfeito. Toda tratativa de estratégia de marketing para se posicionar e se comunicar ali com o cliente que você vai vender ou locar esse negócio imobiliário. Perfeito. A estratégia comercial, comercialização efetivamente, a construção, as devidas aprovações antes da construção e tudo mais, e a entrega e o pós. Então, assim, de forma bem resumida, sim, bem resumida, isso é incorporação, seja de pequeno, médio ou grande porte, funciona desse formato. Não, maravilhoso, cara. Eu sempre gostei do real estate. Eu sempre gostei, sempre tive vontade de aprender mais, mas a incorporação imobiliária, me tornar um incorporador é algo que eu tenho aprendido mesmo, e você tem sido uma referência grande mesmo. Quando você pensa assim, porque quando a gente vê você falando, parece bem simples, obviamente. As primeiras vezes que um investidor, que ele quer fazer uma incorporação, ele precisa de um mentor, como é que funciona? Por exemplo, como você sugere? As primeiras vezes. Ou você pega, às vezes, um cara que não tem nada a ver com a construção civil, um médico, por exemplo. Então, existe a possibilidade de um cara da área da saúde fazer uma incorporação imobiliária e ter lucro e ainda conseguir ser esse maestro? Como funciona isso, cara? Foi interessante isso, parece que foi combinado. Você falou do médico. É um exemplo que eu vou dar aqui de um médico. Opa, então vamos que lá. Foi aluno meu. Tá. E ele não entendia absolutamente nada. Não sabia que era um bloco. Pra você ter uma ideia, o nível dele de conhecimento com relação à imobiliária. Zero. O cara é muito competente na área dele. E ele começou a caminhar comigo. Teve toda a instrução ali com relação à mentoria, como incorporar, desenvolver e tudo mais. E 4 meses depois dele iniciar, efetivamente, ele conseguiu fazer uma incorporação aqui na Flórida de 12 casas. Cara, interessante. Então, 12 assim, casas. 12 casas. Ele começou com 8, expandiu, foi para 12 casas na incorporação no total e do absoluto zero. Então, assim,
É simples, né, a incorporação? É simples desde que você tenha método. Tem que ter um método. As pessoas confundem muito esse tema incorporação. Né? Acha que incorporador é a mesma coisa que construtor. Construtor, é. Não é isso. O incorporador, para que possa ser algo bem prático para todo mundo entender, analisa como se fosse um guarda-chuva. Eles têm um incorporador e todas essas demais áreas técnicas estão abaixo do incorporador. Então, lembra que eu disse que ele é um maestro? Então, quem faz parte da orquestra? O arquiteto, o engenheiro, o construtor, o prestador de serviço, quem vai estar comercializando, a agência que vai estar fazendo as estratégias de marketing. Então, toda essa turma faz o negócio acontecer, a execução, mas quem trata a parte estratégica, a parte de estruturação e desenvolvimento é o incorporador. Perfeito. Então, essa é a grande diferença. Tem muito construtor que é incorporador. Sim, Nada é verdade. impede. Mas é uma coisa bem diferente. Construtor uma coisa, incorporação é outra. É outra. O incorporador, necessariamente, ele vai precisar de um construtor, né? Ou um general contractor para desenvolver. Essa pessoa precisa ter uma licença? Provavelmente alguém deve perguntar, cara, eu tô aqui no Brasil e eu quero ser um incorporador em Orlando. Como é que essa pessoa tem que ter esse guarda-chuva? Ele tem que ter uma curadoria também de empresas nas quais ele vai trabalhar. Caso contrário, ele não consegue. Porque quando você fala achar o terreno, alguém local tem que achar esse terreno. Né? E o terreno hoje é quase... É algo escasso aqui nessa região. Em outras regiões até está mais viável. Mas se a pessoa quer construir em Orlando e região, o terreno é um passo importante. E aí você falou de permuta. Muitas vezes a pessoa tem o terreno, mas ela quer vender o terreno. Ela não quer trocar por imóvel. Então, eu acho assim, você já tem alguma história... Porque permuta no Brasil é algo que a gente faz sempre, né? Você tem um terreno, o cara quer construir um prédio e me dá 5 apartamentos. O americano faz isso, cara? Então, qual que é a diferença de incorporação? Basicamente, Brasil e Estados Unidos. Você tem uma legislação específica no Brasil, que é a 4.591, uma lei específica de 64 que rege a questão da incorporação. Como se trata, como se desenvolver, se tem um registro de incorporação que é necessário lá para você poder comercializar um produto imobiliário no Brasil. Aqui nos Estados Unidos é diferente. Você não tem uma legislação específica, você tem as peculiaridades de acordo com o condado, de acordo com o estado, né? E você segue essas regras. Você tem aqui, assim como tem no Brasil, são as aprovações, os approvals, enfim, os permits que você tem que ter para poder executar uma determinada obra. Você tem que seguir as premissas do município, do condado específico que você vai executar. Simples assim, tá? Perfeito. Aqui nos Estados Unidos, né, tem essa diferença de não ter a questão de legislação, mas o restante segue do mesmo jeito, assim como no Brasil. O que eu destaco aqui como principal diferencial, né, nesse quesito da incorporação Brasil e Estados Unidos? Como eu disse aqui, né, o princípio de uma incorporação, você só consegue ter uma incorporação se tiver um terreno. É o princípio, é o pontapé inicial. No Brasil, é comum essa questão da permuta. Como é que é permuta, gente? Isso. Permuta é o seguinte, você vai fazer um negócio imobiliário. Ele vai custar no total ali, com valor de terreno, com tudo, obra, prestação de serviço, 50 milhões. Vamos botar Brasil, 50 milhões de reais no Brasil. Né? E o terreno custa, foi feita uma avaliação, o appraisal que a gente fala aqui nos Estados Unidos, foi feita uma avaliação, ele custa 5 milhões. Né? Esse terrenista, a proposta para ele é o seguinte, você vai entrar nesse negócio com 5 milhões, que é o seu terreno, então você vai ter 10% do resultado desse negócio. Certo? Esse negócio foi feito com 50 milhões. 50 milhões é o custo do negócio. Obra, prestação de serviço, terreno e tudo. Só que esses 50 milhões vão partir do princípio que seja um prédio. Esses 50 milhões, quando comercializado, é uma questão óbvia. Uma coisa é o custo que você tem, outra coisa é o resultado que você vai ter com a venda. Exato. Então, esse negócio vai ter ali, vai gerar ali 100 milhões. Vamos colocar números ali mais práticos aqui pra gente fazer a conta. 100 milhões. Então, essa pessoa, esse terrenista que entrou com o terreno a 5 milhões, que é 10% de participação, quanto que ele vai ter no final? De vendido, 10% que vai ser. Os 5 milhões dele se transformou em 10 milhões. Interessante. E tem assim, tem algumas variações, né? Às vezes ele pega ali uma permuta e ele pega ali também os apartamentos, né? No caso do prédio que a gente está usando aqui. E esse apartamento tem a valorização. Então, esses 5 milhões dele no terreno inicial, que poderia se transformar se for só apenas pegar a venda em 10 milhões, partindo do princípio que a venda total do negócio foi de 100 milhões, se ele tem um apartamento,
quanto mais tempo passa, teoricamente você tem uma valorização menor, mediana ou maior. Sim. E esses 10 milhões vão se transformar em um valor muito maior. Então, no Brasil, funciona dessa forma. Perfeito. Aqui é diferente. Cara. Aqui não tem essa realidade de permuta como tem no Brasil. Pois é. Porque o mercado é muito mais pujante. Isso. Enfim, então a gente tá falando de um outro jogo. Mas tem oportunidades. Tá. Então, por exemplo, como é que eu trato a parte de terreno aqui? Você falou a respeito da imobiliária. Eu tenho imobiliária aqui chamada Diamond Key, né? E essa imobiliária trabalha com imóveis de alto padrão, com incorporação e também com a parte de leilão de imóveis. Leilão, perfeito. Então, nos leilões de imóveis, você tem excelentes oportunidades de área de terreno que você pode comprar para poder incorporar. Então, aí entra um braço de oportunidade. Né? Eu preciso do terreno, só que com leilão eu jogo um outro jogo. Eu consigo um valor ali 30%, 40%, dependendo de 50% abaixo do que seria o valor de mercado. E aí fica muito mais viável. Então, eu não tenho essa figura do permutante aqui. Tem-se raros os casos. Eu estou com alguns negócios que eu estou tratando que é permuta. Né? São casos pontuais. Mas você tem outro formato. Então, essa pessoa quer vender o terreno. Isso é muito legal. O incorporador, uma pergunta assim que muito me fazem, Alex, é assim, para ser incorporador, precisa de dinheiro. Essa seria a minha próxima. É mesmo? O cara pensa... a gente se conhece muito que a gente já sabe. A gente já sabe, porque, cara, eu imagino, sempre quando eu faço a pergunta para você, Thales, eu penso na pessoa que vai ouvir o podcast. Né? Então ele deve ter essas perguntas, pensar, isso é coisa para milionário, né? Ou eu não tenho conhecimento, ou eu nunca mexi com obra. Então as perguntas eu penso sempre na pessoa que vai ouvir o podcast. Então, cara, para ser incorporador, precisa ter dinheiro? Isso que é o legal. Não precisa. Interessante, hein? Não precisa ter dinheiro. Cara, impressionante. Tem muito incorporador que ele investe e tá tudo certo. Eu, como incorporador, também sou investidor. Sim. Mas a primeira incorporação que eu fiz foi no Rio de Janeiro, isso há muitos anos atrás. Eu fiz um negócio de 80 milhões de reais sem colocar um tostão no meu bolso. Cara, essa hora é o momento que a galera deve colocar no... Como? Como que um cara consegue 80 milhões sem botar um centavo? Vamos lá. Claro, conhecimento, obviamente, né? Vamos dar um exemplo aqui bem prático. Isso. Como é que você desenvolve um negócio sem colocar dinheiro? Parceria. Parceria. Exemplo. Vamos começar do começo. Isso. Primeiro, o terreno. Terreno no Brasil, permuta. Vamos falar de Brasil e Estados Unidos, permuta. Perfeito. Segundo, tem que fazer projeto, eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que fazer uma série de coisas. Estande, entre outras coisas. Eu consigo trazer investidor para esse negócio, né? Eu envelopo, eu faço esse book de investidores que eu falei, nada mais é que um mapeamento, uma estruturação, toda a parte do business plan ali de como o negócio vai funcionar. Perspectivas, planta, maquete, eletrônica, que é um vídeo ali institucional mostrando que é o negócio. Provisionamento de receita, análise de rentabilidade, payback, entre outras coisas. Beleza. Valuation, todos os KPIs. Exato, tudo. Mas vamos lá. Você consegue fazer mesmo sem investidor, através de parceria. Vamos dar um exemplo do prédio que a gente estava conversando aqui? Tá. Vamos lá. Primeiro eu comecei com o terrenista. O terrenista entrou, nesse exemplo que eu dei aqui, dos 50 milhões. Né? 50 milhões, 5 milhões é do terreno, então 10% é seu terrenista. Não botei dinheiro para pagar o terrenista, certo? Perfeito. Beleza. Tem que fazer projeto, tem que fazer as aprovações. Como é que eu faço isso? Tem muitos arquitetos, que é a parte do projeto que eu também, o pontapé inicial, depois você tem um terreno, que tem interesse em entrar na parceria. Sim. Então, por exemplo, meu amigo, Sim. quanto que é para você fazer o projeto desse prédio aqui? 500 mil. Ok. Suponhamos que, nesse exemplo que eu estou dando aqui, que cada apartamento custa 400 mil. Eu chego para esse arquiteto e falo o seguinte: faz sentido para você entrar na parceria do seguinte modo. O cara entrar na parceria, ele tem que ter um benefício. Então, ao invés de você receber os seus 500 mil, nós vamos fazer o seguinte: eu vou te dar 2 apartamentos de 400. Interessante. Faz sentido para você? A valorização que você vai ter e tudo mais. Exato. Tem muitos que querem fazer isso. Talvez não fazem na totalidade do valor, mas fazem parcial. Sim. Então, isso você consegue fazer para todas as demais etapas, inclusive a construção. Que é de 70% a 90% da composição financeira de um negócio imobiliário é a construção. Você consegue, e eu fiz diversas vezes. O construtor, ao invés de receber o dinheiro dele, parte ele entrar com permuta. Então, você tem coordenação de vendas, tem várias estratégias que você faz, né? Você trabalhou, fez todo esse trabalho com essa estratégia. Eu tenho a licença para efetivamente começar a comercializar. Perfeito. Eu consigo receber alguns valores. Aqui nos Estados Unidos, cada local tem sua particularidade, que eu posso receber 20%, que eu posso receber 15%, outro 40%, outro 50%. Então eu consigo fazer um cronograma, um fluxo físico-financeiro condizente a esse recebimento que eu vou ter das vendas. Então assim, você tem várias estratégias, mas a principal que eu quis usar, a raiz mesmo, é para mostrar que você consegue, através de parcerias, fechar esse negócio. E nos Estados Unidos não é diferente.
Então, nos Estados Unidos, a única coisa que muda é a questão do terreno. Que eu falei, certo? Que é Sim. difícil se ter a permuta. A permuta, é. Envelopa, faz toda essa estratégia do negócio, um Aham. book de investidores. Tem vários investidores que querem excelentes negócios e entrar como incorporador, que é a linha de custo. Então eu chego para o investidor, meu amigo, você tem interesse em entrar nisso aqui? Mostra o book, faz sentido para mim. O Perfeito. cara vai lá, porta, eu compro o terreno, faço o que preciso fazer e todo mundo fica feliz na história. Não, maravilhoso. Cara, a gente tá... Cara, eu vou te chamar para mais uns 2 ou 3 podcasts aqui, com certeza, cara, porque a gente tem que falar de leilão, a gente tem que continuar com a parte de incorporação imobiliária, tem que falar de real estate. Eu queria falar um pouco também sobre a vida do empresário, sabe? Porque eu acho até que a gente poderia pegar esses últimos 5 minutos que a gente tem para conversar. Porque, cara, você tem muito lastro, né? Você tem 2 décadas fazendo o que você está falando. Não é um aventureiro, é um cara que tem resultado, né? E quando você pensa em Brasil e Estados Unidos, a gente vê que hoje na mídia aparece muito somente o sucesso das coisas, mas tem a vida do empresário também, né? E o empresário ele tem que entender que a América ela é um pouquinho diferente do Brasil, né? Os resultados não são tão curto prazo. Então eu queria discorrer um pouquinho sobre qual é a expectativa numa incorporação imobiliária, primeiro também, já que a tua experiência, o cara que é grande no Brasil e ele quer vir para os Estados Unidos, quanto tempo? Porque eu acho que as pessoas devem perguntar, poxa, Thales, isso nós estamos falando de 90 dias? Isso nós estamos falando de 6 meses ou um ano? Quanto de caixa? Eu tenho que estar na América para fazer isso? E se eu vou para a América, eu entendo que esse down payment, esse início de dinheiro que entra, já está concluído também, já está contabilizado a minha vida na América. Como que você vê a pessoa que quer vir para a América tem que ter um ou dois pontos importantes que ele tem que prestar atenção no mundo do real estate? Alex, eu sempre falo que antes de você julgar onde uma pessoa chegou, é importante você analisar por onde ela passou. Então, assim, eu dou muito valor ao processo. Né? E as pessoas não estão junto com você, na maioria das vezes, no processo. Estão só ali quando você alcançou determinado patamar, um resultado. Seja ele um inicial, mediano ou já bem avançado. Mas é interessante que, assim, eu digo que se você quer ser exponencial, você tem que sempre estar se provocando. Né? Interessante. E eu digo que eu tive uma virada de chave muito grande quando eu saí do local onde eu estava. Eu acho que assim, essa foi o principal código que eu vejo de virada de chave da minha vida, foi eu buscar sentar em mesas que eu era o menos relevante. Então o local onde eu morava, né, eu era uma pessoa mais relevante, exponencial, enfim, negócio e tudo mais, que era no interior mesmo, do Rio de Janeiro. E eu saí do Rio de Janeiro para morar em Alphaville ali, né, em Barueri lá, que é considerado um dos metros quadrados mais caros do Brasil, junto com o Balneário Camboriú. E eu fui me provocar, e foi doído, foi dolorido. Mas assim, eu sentei nas mesas certas, me conectei às pessoas certas, em ambientes certos. Então, eu tive a oportunidade, né? Eu digo sempre que eu balizo isso para tudo na minha vida, né? Que é Provérbios 16:3. Você quer que seus planos sejam bem-sucedidos, consagre ao Senhor tudo que você faz. Então, eu sempre busquei me conectar com pessoas que têm esse mesmo princípio que nós temos, que é o reino, né? O reino. E Deus conduziu, né? Então, eu busquei a ele, eu pedi direcionamento para ele, me conduziu às pessoas certas. Então, há 4 anos atrás, eu me conectei, né? Você sabe muito bem disso, ao empresário influenciador também, enfim, um cara que trabalha no âmbito da política, que é o Pablo Marçal. Acho que todo brasileiro já viu alguma coisa do fantástico. Pablo. Eu sou sócio do Pablo Marçal, do Nésio Monteiro. Excelente. Aqui também nos Estados Unidos, toda a parte de incorporação imobiliária, né, eu que trato, desenvolvo, né, do grupo. E isso mudou a minha forma de pensar e a minha forma de enxergar as coisas. Então, eu era um cara já experimentado, estudado, mas eu busquei sentar em mesas de pessoas que poderiam agregar para mim de uma forma realmente diferente. E essa minha visão de mundo mudou totalmente. E eu digo que assim, a sua decisão, né, ela vai ali definir naturalmente o seu destino e principalmente a velocidade que você vai alcançar o que você quer alcançar. Então, eu digo que eu consegui ali evoluir em um ano correspondente a 10. Por conta de uma mesa que eu sentei diferente. Né? Participando de mentorias e tudo mais. Isso é um tema até muito interessante. Que é a questão de como você chega a esses locais, como você acessa esses ambientes diferentes.
Eu comecei através das mentorias. E eu tinha uma resistência muito grande com isso, Alex, que quando eu entrei nesse mercado, né, a gente é fruto do meio, e eu tinha uma resistência com isso. Poxa, digital, eu vou ficar no meu offline mesmo aqui, fazendo os meus negócios imobiliários, traz um resultado muito interessante e tal, mentoria não faz sentido e tal. Mas aí eu comecei a entender que quando você se conecta ali a pessoas certas, geralmente você é surpreendido, né? E a melhor forma de você ter boas pessoas para fazer negócio é você ter um tempo de caminhada com elas. Perfeito. Então eu comecei a experimentar esses ambientes, a ser mentorado do Pablo, Roberto Justus. Legal. Então eu comecei a sentar em mesas diferentes, comecei a mudar a minha visão, comecei a me conectar e comecei a entender da importância disso. Perfeito. Então hoje eu digo para você que por que eu colho esse resultado hoje de ter ali excelentes projetos? Estou com vários projetos no Brasil de bairros planejados. Aqui nos Estados Unidos também, Miami, lá na Brick, eu estou com uma baita de incorporação que está até em NDA, que você sabe muito bem, que é um baita de um negócio de VGV acima de 700 milhões de dólares. Eu estou com um negócio gigantesco também em Alito, na mesma coisa, acima de 1 bi de VGV. Eu estou contratando bairro planejado aqui em Kissimmee, que é um negócio acima de 1 bi também de VGV, por conta exatamente das mesas que eu sentei e das conexões que eu fiz. Mas o principal, o digital, me proporcionou essa projeção. Né? Isso muda totalmente o jogo. E o que quebrou ali um questionamento que eu tinha no início, uma objeção que eu tinha no início, né? Eu tinha uma resistência muito grande de exposição. Mas o fato de eu me expor mudou totalmente o jogo em alguns aspectos. Primeiro, a parte digital, mentorados, que eu tenho um movimento, sabe, Clube Incorporador, tem a parte de incorporação, de leilão, Brasil, Estados Unidos. Isso começou a trazer bons negócios para mim. Eu comecei a me tornar referência, por mais que eu entenda muito, tenho escrito ali livro, mas o fato de você estar no palco ali, isso te traz uma autoridade diferente. Sem dúvida. Eu comecei, através desses mentorados que me acompanharam, que foram já centenas de pessoas que já passaram nesse meu movimento, né? Essas pessoas, elas trouxeram excelentes negócios. Que legal. Então, assim, eu comecei a ter uma capilaridade de negócios muito maior por conta dos meus mentorados. Precisava de instrução e tudo mais, e acabava surgindo muita coisa interessante. Mas o que é importante nisso tudo também? Que além de toda essa conexão que eu consegui, bons resultados, bons negócios, o meu serviço começou a ficar mais caro. Interessante. Porque eu comecei a me posicionar, nível de autoridade, subindo em palco, podcast, entrevista, TV e tudo mais. As pessoas, poxa... E realmente, eu falava de uma coisa que eu domino, a pessoa conseguia entender e se conectava com isso, e os meus serviços do offline da minha empresa começou a ficar mais interessante. Aí eu criei ali um ecossistema, né? Então tem as empresas no Brasil, não só no segmento imobiliário, tem aqui nos Estados Unidos, decoração, real estate, a parte de leilão, enfim, entre outras coisas aqui que eu estou trabalhando em virtude realmente... principalmente da projeção que o digital me proporcionou. Mas é uma exposição com autoridade, eu vejo, Thales, porque quando eu vejo você se posicionar nas redes, você sempre se posiciona e com conhecimento. Não é algo superficial, mas é profundo. Exato. Cara, tênis tá indo bem, né? Eu te perguntei no início, temos que fazer aquela partida, O meu mentor tá aqui, gente. Temos que fazer aquela partida. Cara, o tempo acabou... Cara, eu vou te falar, a gente teria 3, 4, 5 horas de conversa fácil. Eu garanto para você que quando as pessoas ouvirem esse podcast, eles vão pedir por mais. Né? Tenho certeza disso, porque o conhecimento que você tem, cara, e a autoridade e a curiosidade de muitos investidores no Brasil vai completamente nesse viés que você está conversando. Porque é um investimento bom, é um investimento importante, o real estate, e você é uma referência aqui na região e também no Brasil. Cara, eu sei que se você dando suas redes sociais, eu tenho certeza que muita gente vai te seguir. Então eu queria que, se você puder, compartilhar as suas redes sociais com a gente. E também a última mensagem aí para o nosso ouvinte do Royal Bcast. Não, bacana, Alex. Primeiramente, obrigado pelo convite. Aí você é muito mais que um parceiro de negócios, você é um amigo mesmo, um irmão. E assim, para mim é uma honra estar com você aqui mais uma vez, né? A gente já participou de uma outra ocasião também, né? De um bate-papo como esse, né? Assim, qualquer informação que você quiser da parte de incorporação, então o que você falou, acho que o transbordo ele é fundamental, poder agregar para a vida das pessoas, independente de esperar algo em troca. Então, nas minhas redes sociais, lá você quer acompanhar, é @Thales Barreto, então é TALLE de escola, S de sapo, Barreto. Então tem todas as informações lá de incorporação, de negócio, dos eventos que é o Clube do Incorporador. Inclusive eu vou estar fazendo um próximo evento agora em agosto, definindo data ainda, né? Possivelmente vai ser na terceira semana de agosto. E, enfim, então
Lá tem todas as informações, se você precisar, contato, negócios, pode procurar lá, minha equipe vai tá recebendo, ali, recepcionando vocês da melhor forma possível. E a mensagem que eu deixo, Alex, é assim, temos que ser exponencial, temos que ser disruptivos, a gente sempre tem que estar buscando o novo, né? Se provocando, sentando em mesas diferentes, isso é fato, mas o que rege a minha vida é Provérbios 16:3. Coisa boa, Se né? você quer que seus planos sejam bem-sucedidos, consagre ao Senhor tudo. Não é uma coisa ou outra, é tudo que você faz. Aí sim, você vai alcançar. Porque não adianta você ter, eu sempre digo, negócio ótimo com pessoa ruim é negócio péssimo, é tragédia. Então, quando você entende que o Senhor, né, ele é responsável e você consagra os seus planos, os seus sonhos, os seus objetivos, os seus sonhos a ele, deixa ele conduzir, né, conversa com ele como seu melhor amigo, as coisas fluem da melhor forma possível. Então você entrega as suas forças na mão de que tem todo o poder, toda a honra e toda a glória. Então, isso que eu deixo como mensagem busca o Senhor, entenda que Ele é seu único, suficiente Salvador, e pode ter certeza que as demais coisas vão acontecer naturalmente, da melhor forma e com as melhores pessoas. Isso aí, para mim, é imprescindível. Assim que eu tenho conduzido minha vida, então o que eu estou falando aqui é uma coisa que eu vivo, né? Na minha vida, com relação à parte ministerial. Então, Deus tem feito coisas grandiosas, me conectado a pessoas excepcionais como você, porque eu consagro tudo que eu faço a Ele. Então, essa é a minha mensagem para você, faça isso. Cara, que coisa boa, que papo gostoso. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, amigo. Olha, então, a gente vai falar bastante sobre empreendedorismo aqui. Eu queria já desafiar o Thales para vir novamente, para a gente falar sobre o empreendedor e a espiritualidade. Eu acho que é importante, cara. Todo empreendedor, ele tem que ter essa fé importante e consagrar para o reino. Isso é muito fundamental. Então, pessoal, sigam o Thales, @Thales Barreto nas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir também, @Alex_Zocchi, ZOCCHE. E, novamente, agradecimento ao Royal Business Cast, o Royal Bcast, ao Royal Mortgage e ao Royal Business Center também. Vem visitar, tomar um café aqui, conhecer toda a estrutura do Royal Business Center, que está muito boa, né, Thales? Esse estúdio está muito legal, cara. Fantástico. Então é isso. Vamos para o próximo e agradecemos aí o tempo que vocês investiram com a gente. Até a próxima. Tchau.